escreveu João, no capítulo de número 19, aleluia. A partir do versículo de número 40, versículo de número 19, a partir do versículo de número 40, diz assim o Senhor, a palavra de Deus. E tomaram o corpo de Jesus e o volveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. E no lugar em que Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Amém? Até aqui poder sentar para a glória do Senhor. Irmãos, o texto que nós lemos fala da morte, do Senhor Jesus, e assim como a morte do Senhor Jesus foi importante, a ressurreição do Senhor Jesus também é muito importante para nós. E a ressurreição do Senhor Jesus e a morte do Senhor Jesus é um contexto. É um contexto que vai contar essa história. Quer trocar pilha para mim? Acho que é isso, não sei. Que vai contar a história do maior acontecimento. Do maior acontecimento sobre a face dessa terra. Pois há muitas pessoas que falam que a maior conquista de um ser humano, que o que chocou a terra, que foi a maior notícia que chegou sobre a terra, foi um dia o homem pisar na lua. Eu tenho lá minhas dúvidas, sabe, irmãos? Não sou contra com quem acredita que o homem pisou na lua, mas eu tenho as minhas convicções, amém? Mas o maior feito sobre a terra, o maior acontecimento sobre a terra não foi o homem ter pisado na lua, se é que pisou. O maior acontecimento foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Por quê? Porque isso mudou o mundo. Mudou o mundo. Nem entanto, hoje, se você pegar os livros de história, você vai ver que está colocado ali no livro de história, AD, só que fecha um pouquinho para mim, abaixa o som, só que está escrito no livro de história, AD, quer dizer, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Todos os livros de história contêm isso neles, por quê? Porque antes de Cristo era uma coisa, depois de Cristo houve uma transformação tremenda. Nos livros de história está, aleluia, gravado a transformação que houve nesse mundo, que houve nessa terra depois da morte do Senhor Jesus. Essa é a grande realidade. O microfone está ruim mesmo. E o que nós entendemos com isso? É que o Senhor Jesus, em todo momento, o Senhor Jesus,
ele sempre nos ensinou alguma coisa. Assim como ele ensinou os seus discípulos, assim como ele ensinava toda aquela multidão que andou com ele diariamente, para cima e para baixo. Jesus sempre estava ensinando alguma coisa. E ele ensinou também para nós. Exemplo é quando Jesus encontra com aquela mulher cananeia, né, que estava ali sentado, quando ele sentou ali sobre um poço chamado Idade de Jacó. E aquela mulher veio ali naquele momento tirar água. Aquela mulher não era uma mulher comum. Aquela mulher era tida pelos judeus como uma cadela. Desculpa o termo, mas é verdade. Porque os cananeus não passavam na casa de um judeu do que um animalzinho para ser tratado. Eles chamavam de cachorrinhos os cananeus. Então aquela mulher não passava de uma cadela para os judeus. E o Senhor Jesus cativou aquela mulher. O Senhor Jesus, ele chamou a atenção daquela mulher, pedindo àquela mulher para tomar água. Mas quando aquela mulher ela se aprofunda nas conversas ali com Jesus, ela expõe ao Senhor Jesus o seu pecado. Porque ela concorda com uma revelação que Jesus traz. Jesus diz para ela: olha, você já teve 5 maridos, mas agora o que você está não é seu marido. Então aquela mulher, Jesus expõe o pecado daquela mulher. Aquela mulher então, o que ela faz? Ela não nega. E aí ela vai dizer: tá bom, eu estou em pecado, mas aonde eu posso pedir perdão? Alguns dizem que é em Jerusalém, outros dizem, e nós dizemos que é no monte. Jesus vai dizer àquela mulher: olha, verdadeiramente, as bênçãos é dos judeus. O altar está em Jerusalém. Então lá é lugar de se levar ofertas para a remissão de pecados. Mas um cananeu não podia entrar em Jerusalém para oferecer alguma coisa no templo em Jerusalém para perdão dos seus pecados, porque eles não se comunicavam. Não havia acesso dos cananeus no templo de Israel. Então aquela mulher vai dizer ao Senhor Jesus: olha, Senhor Jesus, aonde eu devo adorar? Em Jerusalém ou no monte? Porque os cananeus, como não podiam entrar em Jerusalém, como não podiam entrar no monte, o que eles fizeram? Eles pegaram e criaram uma adoração no monte. Mas Jesus falou para ela assim: olha, deu ruim para você. Você não pode ir no templo porque não te aceitam. E no monte, o altar não é aceito. Então você está no lugar ruim. Entendo o que Jesus está dizendo para ela. Ela não pode entrar em Jerusalém porque eles não se comunicam. E o altar que eles fizeram no monte para adorar a Deus não é um altar verdadeiro. Aí Jesus falou para ela: olha, você está numa condição ruim. Você está numa condição difícil. E eu creio que naquele momento aquela mulher se entristece. Mas Jesus, ele sempre inova. E você vai ver Jesus inovando a todo tempo. Jesus, ele não segue o caminho dos fariseus. Jesus, ele não segue o caminho da religião implantada no tempo dele em Israel. Não. E o que Jesus vai dizer? Mas eu tenho uma novidade para você. E a hora vem, e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, ele fala: olha, não se preocupa com o templo e nem com o monte, porque a hora vem que em qualquer lugar você vai poder adorar ao Senhor de todo o seu coração. Jesus já estava preparando aquela mulher, e é tão interessante que através desta mulher, Jesus vai ganhar toda, aleluia, a Samaria. Jesus ganha aquele território através desta mulher. Outro exemplo é quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Não é problema entrar na casa de Zaqueu.
Só que ali em Jericó havia 72 casas sacerdotais. Jesus abriu mão de entrar numa casa sacerdotal para entrar na casa de um cobrador de imposto. Olha, Jesus renovando. E isso chamou a atenção dos críticos, que não aceitavam Jesus entrar na casa de um pecador, porque para eles um cobrador de imposto era um pecador, mas Jesus entrou ali para salvar a vida daquele pecador. Aleluia! Entenda o que o Senhor Jesus nos ensina. Não é diferente quando o Senhor Jesus é levado, ao Senhor Jesus, uma mulher que é pega em adultério. Quando os fariseus chegam ali com aquela mulher pega em adultério, eles vão dizer a Jesus: mestre, a lei de Moisés diz que esta mulher, ela é digna de ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. E assim diz a lei, que ela deve morrer apedrejada. O que o Senhor diz? Eles estavam esperando que Jesus concordasse com Moisés, com a lei de Moisés, ou que Jesus desse a sua própria opinião. Porque eles não levaram aquela mulher até Jesus, aleluia, por boa causa. Eles levaram aquela mulher até Jesus para armar uma armadilha para ele, para ver se ele caía em contradição. Mas Jesus não é pego em contradição, porque Jesus conhece a palavra de Deus. Jesus conhece, aleluia, a lei. E quando Jesus então ali provocado por eles pela segunda vez, então mestre, o que o Senhor diz para nós? O que nós devemos fazer com essa mulher? Jesus então, ele vai inovar mais uma vez. E ele vai mostrar, aleluia, para aqueles homens, para os doutores da lei, para os fariseus que vieram até ele, que ele conhecia mais a lei do que próprio eles que estavam ali para ensinar a lei. E Jesus vai dizer: aquele que não tem pecado, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. E Jesus renova mais uma vez. E aqueles homens jogam a pedra no chão, vão embora. Jesus então se dirige àquela mulher e diz a ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela vai dizer: Senhor, eu não os vejo mais. E ele vai dizer: então nem eu vou te condenar. Vai, mas não peque mais. O que Jesus estava fazendo? Inovando. Porque aqueles homens, a lei ia matar, aleluia, aquela mulher. Mas Jesus estava dando vida e vida com abundância. Jesus estava dando a ela o direito do arrependimento. Porque Jesus, aleluia, ele, quando nós pecamos, quando nós, aleluia, agredimos a sua palavra através do nosso pecado, Jesus nos dá a condição de nos arrepender. E de arrependermos de coração e abrimos mão do nosso pecado. Então Jesus ensinou muitas coisas para nós na palavra de Deus, mostrando que ele era o verdadeiro Filho de Deus. E é claro que Jesus, ele avisou várias vezes: olha, vai chegar a minha hora, olha, está chegando a minha hora, olha, está chegando a minha hora. Várias vezes Jesus tinha avisado. Olha, chegou momentos que Jesus ia ser preso, chegou momentos que os próprios sacerdotes mandaram a guarda do templo prender Jesus, mas não conseguiram. Por quê? Porque não era a hora, não era o momento. E Jesus sempre falava: vai chegar a hora, e essa hora chegou. Só que quando chegou a hora, ninguém, aleluia, foi e prendeu Jesus. Foi Jesus que se entregou. Por que Jesus se entregou? Porque ele disse: a vida é minha, aleluia, e ninguém tem poder para me prender, então eu me entrego, aleluia, para que se cumpra a palavra de Deus. Entenda, essa é a posição de um herói, porque a morte de uma pessoa
Um mártir é quando uma pessoa é presa e morta. Jesus não, Jesus se entregou, Jesus se deixou prender, e essa é a verdadeira postura de um herói, porque ele se entrega. Ninguém tem poder para botar a mão em Jesus, ninguém pode fazer algo com Jesus se Jesus não quiser. Jesus se entrega. E é interessante que quando Jesus se entrega, e nós vemos isso na palavra de Deus, que Jesus mesmo se entregando, mesmo deixando ser açoitado, mesmo deixando, aleluia, as pessoas baterem nele, colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, cuspirem nele, Jesus está no controle de tudo. Nem entanto, Jesus é colocado diante de Pilatos. Pilatos olha para Jesus, aleluia, todo rasgado. Ele tinha acabado de ser açoitado. Uma coroa de espinhos estava sobre a sua cabeça. Ele estava completamente ensanguentado. Ele para diante de Pilatos, o governador romano. E Pilatos olha para ele e diz assim: será que você não sabe que eu tenho poder para te libertar? E ele fala: nenhum poder você tem, se do alto, aleluia, se do meu Pai não fosse dado a você. Jesus está dizendo: eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu estou cumprindo uma missão. Ninguém tem poder sobre a minha vida, ninguém me prendeu porque eles me armaram uma armadilha. Não, eu estou aqui porque eu estou cumprindo a vontade de meu Pai. Entenda isso. Então Jesus, ele é levado à cruz. Ele é levado ali para que se cumprisse a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o cordeiro já estava preparado desde a fundação do mundo. Então, essa história que eu já ouvi falar aí, que tem na internet, que Deus tem o plano B e o plano B era Jesus para salvar a humanidade, isso não existe. Desde o haja luz, já estava preparado o cordeiro, antes que a terra se formasse, porque a palavra do Senhor diz, em Gênesis capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, aleluia, mas o Espírito de Deus já pairava sobre as águas, e ali já o cordeiro já estava preparado. Aleluia, o Senhor já sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer, e já preparou o cordeiro. Então desde o haja luz, Jesus já existia, já estava preparado, já tinha uma missão, já sabia quando viria para poder se cumprir a profecia e a palavra de Deus, para dar, aleluia, a nós o direito da salvação. Mas veja, Jesus então é colocado na cruz. E é interessante, meu irmão, que naquele momento que Jesus é crucificado, Jesus tem a morte mais rápida de cruz que já havia acontecido. Porque normalmente as pessoas demoravam dias para morrer na cruz. Jesus morreu em poucas horas. E a palavra do Senhor diz que, aleluia, o céu se escureceu. Houve um terremoto naquele lugar, aleluia. Quando Jesus abriu sua boca e disse: Tetelestai, aleluia, está consumado, eu entrego, Pai, o meu espírito nas tuas mãos. Mas ainda Jesus vai orar e dizer: Pai, perdoa esses, meu Senhor, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. E ali Jesus expirou, morreu, entregou teu espírito a Deus, e ali foi tudo consumado. O dia virou noite, a terra estremeceu, o véu foi rasgado de alto a baixo, aleluia. E esse é o grande acontecimento, porque quando eu me lembro que o véu foi rasgado de alto a baixo, eu me lembro do versículo que diz, aleluia, ninguém pode fazer nada se do alto não vir poder sobre a vida dele.
o véu se rasgou de alto a baixo, a porta se abriu, aleluia. E sabe o que o Senhor está dizendo até nos dias de hoje? Entra, 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 porque a porta está aberta. Entra, entra, eu quero você. Entra, a oportunidade é sua. Entra, entra, eu quero mudar a sua vida, porque a porta foi aberta. Jesus então se tornou o altar, o sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote. Jesus cumpriu a sua missão. Só que, irmão, até na morte Jesus vai inovar. Até na morte Jesus vai nos ensinar coisas grandes. A palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, do lado da cruz, do lado ali do Monte Gólgota, havia o Vale dos Mortos, porque quem morria na cruz não tinha direito de ser sepultado. Então descia da cruz, jogava o corpo para trás ali do monte e ali apodrecia. Ali apodrecia. Mas diz a palavra do Senhor que havia um certo discípulo chamado, aleluia, chamado José de Arimateia. Perdão, me fugi um pouquinho aqui. José de Arimateia. A Bíblia diz que ele era um discípulo. Mas se nós formos ler os 4 evangelhos, nós vamos ver que esse homem, ele não aparece junto com os discípulos. José de Arimateia é um homem influente em Israel. A Bíblia diz que ele é um comerciante, e ele é um comerciante, aleluia, rico, porque ele tem um livre acesso a Pilatos. Ele se torna amigo do governador de Israel. Mas esse homem, ele passa a crer em Jesus. Só que ele não é um declarado. Quem está entendendo, diga amém. Sabe aqueles crentes 007? Sabe aqueles que falam que confessa a Cristo, mas você não sabe? Sabe aquelas pessoas que escondem a sua fé? Assim era, aleluia, esse homem, José de Arimateia. Mas veja que a morte do Senhor Jesus vai gerar um sentimento no coração daquele homem, que ele vai declarar o seu amor, porque ele está vendo um inocente ser morto na cruz. Ele acredita fielmente que Jesus é o Filho de Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos vai dizer, mas você é parente dele? Você é da família dele? Ele vai dizer, não, eu sou conhecido, eu conhecia ele. E Pilatos vai assinar um papel e vai dar o corpo de Jesus, aleluia, a José de Arimateia. Então entenda, até na morte, Jesus começa a mudar o coração das pessoas, porque aquele que não era, passa a ser diante da morte de Jesus, aleluia. E tem outra. Existe um certo doutor da lei que só vai buscar Jesus na madrugada. Não faz a luz do dia para que ninguém o veja. E nós estamos falando de Nicodemos. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus desce da cruz, quando Pilatos entrega a José de Arimateia o corpo dele, a palavra do Senhor diz que parece ali, aleluia, Nicodemos com uma sacola, com um saco nas costas, com quase 20 quilos de especiaria, e vai de encontro a José de Arimateia, vai de encontro ao corpo de Jesus, no dia, declaradamente, para poder preparar o corpo de Jesus, aleluia, para ser enterrado, aleluia. Jesus até na morte está mudando a vida daqueles que achavam que não eram, mas passam a ser, porque eles creem, porque eles acreditam, e a transformação vem, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso acontece. Então agora as pessoas olham, nossa, olha quem está ali com o corpo de Jesus.
Nossa, José de Arimateia não sabia que ele amava o mestre. E leva mais susto ainda. Nossa, olha quem está ali também, para poder, aleluia, embalsamar o corpo do mestre. Quem está ali? O mestre Nicodemos. Irmãos, a morte de Jesus fez coisas maravilhosas. Transformou o coração de muita gente. Muitas pessoas passaram a crer nele, através da sua morte ali na cruz do Calvário. Mas Jesus não para de inovar por aí. A palavra do Senhor diz que Jesus foi sepultado. E aqui é bem claro, o sepulcro está do lado da onde ele foi crucificado. Havia um jardim do lado da onde ele foi crucificado, do Monte Gólgota, ou traduzido, Monte das Caveiras. Ele foi enterrado ali por quê? Porque a hora, ele morreu 3 horas da tarde, antes das 6 horas da tarde, ele precisava ser enterrado. Então fizeram tudo muito rápido. Enterraram Jesus ali. Diz que esse sepulcro nunca tinha sido enterrado ninguém. E era propriedade de José de Arimateia. Ele cedeu a Jesus esse túmulo. E Jesus foi colocado ali. Moveram a pedra sobre o sepulcro. Lacraram a pedra, aleluia, com o símbolo de Roma. Ainda botaram 3 soldados para vigiar. E deixaram ali. Mas a palavra é bem clara, eles fizeram tudo isso ainda na sexta-feira, porque no sábado começava a preparação dos judeus. E na preparação dos judeus ninguém poderia fazer nada. No sábado ninguém poderia fazer nada. No sábado ninguém pode preparar o corpo de ninguém. No sábado ninguém pode enterrar ninguém. No sábado ninguém pode fazer festa. No sábado ninguém pode fazer nada. Assim, segundo o costume dos judeus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que no primeiro dia da semana, domingo, logo pela manhã, ainda de madrugada, quem vai ao sepulcro? As mulheres. E Jesus inova mais uma vez. Porque ainda quando Jesus não tinha sido crucificado, Jesus chamou as mulheres para fazer parte do seu ministério. Meu irmão, é a primeira vez na história da Bíblia que parece mulheres indo atrás de um rabi. Isso nunca tinha acontecido. Para que os irmãos entendam, haviam certas reuniões na casa onde a mulher vivia com o marido, que ela nem poderia se assentar à mesa. Ela tinha que comer no quarto, no quintal, em qualquer outro lugar, mas na mesa não poderia ficar. Pastor, mas naquela época a população era machista? Não, não era machista, era cultura. Era cultural. A mulher, ela não dava palavra, a mulher, ela não dava decisão, a mulher, ela não opinava sobre nada. A mulher era tida como uma companheira, uma ajudadora, mas ela não podia opinar nada. Era assim um costume dos judeus. Jesus vai inovar. Jesus vai confiar o ministério dele na mão de mulheres. A palavra do Senhor diz que quem financia, aleluia, ali o ministério de Jesus são mulheres. Mulheres como Maria Madalena, uma mulher que tem, aleluia, a nacionalidade romana. É uma mulher rica, influente. E ela vai se converter, porque Jesus expulsa dela 7 demônios. É uma mulher perturbada, afligida. É uma mulher que, aleluia, vivia com as suas assombrações. Mas quando ela encontrou Jesus, Jesus mudou a vida dela. Assim como Jesus está mudando a sua vida hoje. E ela se torna uma mulher que ajuda o ministério de Jesus. Outra mulher que se converte é uma mulher chamada Joana, esposa de Susa, que é nada menos que conciliador de Herodes. Essa mulher vai se converter, é uma mulher rica, influente, vive no templo, vive, aleluia, no palácio do rei. E ela também vai investir no ministério de Jesus.
E várias outras mulheres vão seguir Jesus. E Jesus vai dar honra para as mulheres, diferentemente da lei dos judeus, mostrando mais uma vez que Jesus está para inovar, aleluia, que Jesus está para fazer coisas novas, aleluia, e é por isso que nós temos que crer. Então Jesus, essas mulheres vão até o sepulcro, sabe por quê? Porque as mulheres são detalhistas, irmão. As mulheres são detalhistas. Tenha certeza que da onde passa um homem limpando, quando a mulher entra, a mulher dá um assopro, passa um dedo, porque a mulher é detalhista. E elas viram que não fizeram o serviço correto no corpo de Jesus. Então, o que elas fizeram? Não, Jesus ele tem que ter honra, Jesus ele tem que ser enterrado com honra. Então elas preparam a especiaria, e elas preparam a sua própria vida, elas se consagram, elas se unem, passam a madrugada em oração. Quando está para amanhecer, elas vão até o sepulcro, mas aleluia, a intenção delas é dar o amor maior ali no corpo de Jesus, aleluia, fazendo o melhor no corpo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, a pedra está removida. E elas de longe avistaram, falaram: o que é aquilo, meu Deus? A pedra removida. E elas correram, e quando elas chegaram perto, a palavra do Senhor disse que tinha 2 varões, vestidos de branco, e a roupa deles eram reluzentes. Retarabassuri canta labaraga choragai. Aleluia. Se prepara, meu irmão, porque quando você declarar todo o seu amor por Jesus, quando você, aleluia, abrir mão da sua vida por amor de Jesus, assim como essas mulheres fizeram, você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida, na tua história, na tua família, diante de você, porque Deus se manifesta aquele que o ama. E diz a palavra do Senhor que elas viram 2 varões. Maria Madalena entra no sepulcro, não vê Jesus, sai. E aqueles varões dizem: por que vocês procuram um vivo junto de mortos? Aleluia. Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Não foi assim que ele disse que a hora dele ia chegar, que ele seria entregue na mão dos pecadores. Mas ele disse também que ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Maria Madalena chora. Elas recebem essa informação. Diz a palavra do Senhor que elas voltam e conta para os discípulos. Só que olha como é que era o pensamento do homem naquela época. Mulher, quando fala, você tem que duvidar. Era assim naquela época. Hoje a mulher, quando fala, o marido abaixa a orelha, obedece, que é melhor, porque senão o negócio fica feio. Não é? Hoje é melhor obedecer, quem tem juízo obedece. Hoje, quando a pastora fala alguma coisa em casa, já abaixa a orelha, já obedeço, já vou fazer, que é melhor. Antigamente não. Antigamente mulher falava, eles duvidavam. Os discípulos falaram assim: o que vocês estão falando? O corpo de Jesus apareceu e vocês viram 2 anjos que disseram para você que eles não estão ali, que ele ressuscitou. Vocês estão ficando loucas. Olha o que os discípulos disseram: vocês estão ficando loucas. Mas Pedro, o Pedrão, que só se converteu na morte de Jesus, ele fala assim: não, peraí, eu vou lá ver. E eles saem disparados. Quando ele chega lá, aleluia, ele encontra os lençóis de Jesus dobrado. Presta atenção. Os lençóis de Jesus dobrado e colocado aos pés. O lenço que envolvia o rosto de Jesus estava dobrado e colocado na cabeça, na cabeceira. O que isso significa? Na tradição judaica,
Quando uma visita chega na casa de um judeu, e ele é bem recebido, né? É recebido com óculos santo. Ali ele é recebido com uma bacia de água, lava os pés, porque isso é a tradição judaica. A pessoa prepara a melhor comida que ele tem, aquela pessoa come. Quando aquela pessoa se sente bem na casa de quem ela foi, qual é o gesto de gratidão? Ele pega o lenço e ele dobra o lenço e deixa em cima da mesa. Quando o dono da casa vê aquele lenço dobrado em cima da mesa, ele já sabe, ele gostou da minha hospitalidade e ele vai voltar. Quem está entendendo, diga amém. Quando Pedro vê o lenço dobrado, ele sai correndo ali do sepulcro, ele volta, aleluia, para onde estão os discípulos, e ele vai dizer: elas não estão mentindo, Jesus vai voltar, porque o lenço estava dobrado. Então Jesus, ele vai, aleluia, se manifestar. Tem 2 discípulos que saem de Jerusalém, porque imagine a frustração, imagine o desespero de ver, meus irmãos, a pessoa que você ama, a pessoa que te ajudou tanto, que fez tudo por você, e que você tem uma gratidão muito grande por ela, e essa pessoa morre, vai embora. Imagina a decepção dos discípulos, de Maria Madalena, daqueles que seguiam Jesus. Nós podemos entender. E diz a palavra do Senhor que 2 discípulos saíram de Jerusalém, abandonaram aquela cidade, não queriam mais ficar naquele lugar, tamanha era a tristeza, e eles estavam indo para o caminho de Emaús. Eles estavam indo para o caminho do fogo, uma cidade sem expressão, um lugar aonde não era para ir, mas eles estavam indo porque eles perderam a esperança. Eles desacreditaram nas coisas de Deus naquele momento, e eles estavam conversando entre si, falando o acontecimento. Creio eu que eles estavam falando: meu Deus, você viu como pregaram Jesus na cruz? Você viu como aquele soldado furou a direita dele ali, com aquela lança? Você viu aonde ele foi ali sepultado? Meu Deus, por que fizeram isso com Jesus? E quem que chegou? Jesus. Jesus chegou. E quando Jesus chega, Jesus vai perguntar para eles: olha, o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão falando aí? Não estou entendendo direito. Mas eles não puderam ver que era Jesus. E eles falaram: será que você é o único peregrino? É o único viajante nessa cidade que não sabe do que aconteceu nesses dias em Jerusalém? Que o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele foi entregue na mão dos pecadores, das nossas autoridades eclesiásticas, e o julgaram injustamente, prenderam ele, açoitaram, crucificaram, mataram Jesus. E nós achávamos que ele era o Redentor de Israel, que ia libertar o povo de Israel do jugo aí dos romanos. E hoje já se faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E Jesus continuou andando com eles a caminho de Emaús e começou a falar para eles: ô nércios de mente. Quer dizer, vocês são devagarzinho, hein, para pensar, hein? Será que vocês não conhecem a palavra? Será que vocês não viram o que foi dito pelos profetas? Que o Filho do Homem deveria ser entregue na mão dos pecadores, que ele ia morrer, mas ao 3º dia ia ressuscitar. Será que você não viu que desde Moisés até agora a palavra de Deus vem se cumprindo? E ele começou a pregar para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando chegou ali em Emaús, aonde estava a casa que eles iam ficar, Jesus fez que como ia mais distante, mas eles ali rogaram a Jesus: não, fica conosco, fica aqui, o dia já vai acabar, a noite vai chegar, entra conosco, senta, come pão, fica conosco. Mas eles não sabiam que era Jesus ainda. E quando Jesus entra na casa, quando Jesus senta à mesa, a palavra do Senhor diz que tem pão sobre a mesa, e a palavra diz que Jesus pega o pão
E quando Jesus dá graça, parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles enxergam o Mestre, a Jesus, aleluia, ressurreto diante dos seus olhos. E aí Jesus desaparece e ele olha, um olha para o outro e diz: seu coração não queimou? Que quando ele falava, queimou, o meu também. Era ele conosco, era Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles deixaram, aleluia, o lugar para onde eles estavam indo, na onde eles não deveriam ir, e voltaram para o lugar onde Jesus pediu para que eles permanecessem. Sabe o que o Senhor Jesus está me ensinando? Está falando para você. Sabe o que a morte de Jesus nos ensina? Não saia do lugar onde você está. Fica, enfrenta, seja corajoso, erga a tua cabeça, vai em frente, porque a vitória vai chegar na tua vida. Quem prometeu para você não foi homem. Quem prometeu para você foi aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita do Pai Todo-Poderoso. Esse Deus. Então hoje, meu irmão, domingo de Páscoa, nós nos lembramos dessa ressurreição, desse fato que mudou o planeta, o mundo. Aleluia, e nunca mais foi igual, porque Jesus mudou para mostrar para a humanidade que Ele tem poder. Aleluia, o salmista diz que o homem tem poder na terra, mas também o salmista diz que aquele que mora no céu tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, e Jesus está sentado hoje à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8:31, cântico de vitória: se Deus não poupou nada, antes entregou o seu Filho amado para ter morte de cruz em nosso lugar. Antes Ele entregou o seu Filho por amor de nós, como nós não daremos a Ele também todas as coisas? Olha o que Paulo pensa: se Jesus fez tal sacrifício por mim, pela minha vida, eu sendo pecador, eu também tenho que fazer algo por Ele. Está entendendo? Diga amém. Eu também tenho que fazer algo por Ele e para Ele. Então eu quero te dizer nessa noite: a maior oferta que você pode oferecer a Jesus Cristo nessa noite é a sua própria vida. Porque um dia, eu entendi isso na minha vida, e eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu sei que muitos aqui fizeram a mesma coisa, porque entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então entenda, Jesus está te dando a oportunidade hoje. Jesus quer mudar a sua vida hoje. Aleluia. Ele está vivo, Ele não morreu. Ou quer dizer, Ele morreu, mas ressuscitou. Então entenda nessa noite, Jesus está com os seus olhos abertos. Jesus ainda está no controle de todas as coisas. E Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé, por favor, para que possamos orar. Antes de eu orar aqui, Thaís e a sua filha Ana Júlia vai louvar. Amém? Você já ouviu a palavra nessa noite, e você já viu que Jesus é poderoso do começo ao fim. Aleluia. E Ele nos